Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Nós temos os destaques de hoje e vale dizer que o ministro da Economia, Paulo Guedes, está reunido com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Essa reunião já estava agendada justamente para discutir aquela questão da Petrobras da semana passada, da sexta-feira, do que foi chamado e compreendido, porque de fato foi, uma intervenção do governo na política de preços da Petrobras. A discussão se a intervenção vai continuar ou não e de que forma será, digamos, resolvida essa questão que trouxe uma perda gigantesca para a Petrobras de quase 32 bilhões de reais no valor de mercado da companhia, ou seja, toda essa discussão, mas o governo também fez uma outra alegação que é extremamente importante de se avaliar. O governo diz que havia uma possibilidade de uma nova greve dos caminhoneiros, que no ano passado teve um recuo extremamente gigantesco na economia, sem contar a instabilidade que gerou. Ou seja, essa discussão está acontecendo agora no Palácio do Planalto, ou seja, com o titular da Economia e o presidente Jair Bolsonaro. A gente vai falar também no programa de hoje de toda a questão envolvendo as previsões de PIB, o que o governo apresentou hoje no projeto de lei de diretrizes orçamentárias e também nas previsões do mercado. O Boletim Focus foi divulgado hoje com um novo recuo, tanto na produção industrial quanto na projeção de PIB. Sem contar que o próprio Banco Central divulgou hoje o índice de atividade econômica, ou seja, aquela prévia do PIB, que trouxe um fevereiro também negativo. Tudo isso no cenário econômico que você começa a acompanhar já, a partir de agora. Bom, vamos falar um pouquinho, porque hoje o Banco Central divulgou a prévia do PIB. Aquele estudo que o Banco Central faz não é a mesma metodologia do IBGE, que é exatamente quem mede o PIB, mas é uma prévia porque de alguma forma já antecipa, é o primeiro índice de atividade econômica que é divulgado, depois nós vamos ter também o da Fundação Getúlio Vargas, que é o monitor do PIB, mas já nos dá uma ideia realmente do que pode ter sido a economia do mês de fevereiro. E pelo Banco Central, o índice ficou negativo. Em janeiro já tinha ficado, agora fevereiro. Está toda uma expectativa agora, obviamente que não é das melhores, de que podemos fechar o primeiro trimestre com os números de março, quando forem divulgados, um primeiro trimestre negativo no ano, que prometia justamente um crescimento da economia maior, mas que está sendo revisado justamente para baixo. Vamos dar uma olhadinha nesses números apresentados hoje. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central é o IBCBR, a sigla dele. Para você ter uma ideia, agora no mês de fevereiro, a queda foi de 0,73%. Claro, eu vou comparar com maio do ano passado, quando nós tivemos a greve dos caminhoneiros. Ela está sendo comparada com isso, porque foi o pior nível desde lá. Claro que lá foi bem pior, foi acima de 3%, mas mesmo assim nós tivemos uma queda importante de 0,73%. Se olhar para o mês de janeiro, também houve uma queda de 0,31%. Isso demonstra claramente nos 2 primeiros meses do ano, ou seja, já estão negativos e eu precisaria ter um março excepcional para salvar o trimestre. E tudo indica, nesse momento, diante das discussões que acontecem em Brasília, sobretudo com relação à reforma da Previdência, e o clima político ainda instável, ou seja, de uma segurança muito pequena em relação ao que se imagina que o governo terá para fazer as reformas andarem rapidamente, faz com que boa parte dos investidores e investidores que produzem, que geram emprego, dinheiro que vai fazer gerar emprego, esses investidores ainda seguram os investimentos, aguardando o melhor momento para fazê-lo. Se a gente olhar para o trimestre, nesse momento, o trimestre móvel, eu estou considerando os números de dezembro ainda, ele está negativo justamente porque janeiro e fevereiro foram bastante ruins. Agora tem um outro comparativo. Se eu pegar o mês de fevereiro deste ano com o fevereiro do ano passado, a economia subiu 1,66%. Se eu pegar nos 12 meses, 1,21%. Mas vamos pegar esse dado aqui de fevereiro especialmente. Isso demonstra claramente que este ano o crescimento da economia é maior do que nós tínhamos o ano passado. O que se conclama e o que se espera justamente é que a economia crescesse mais rápido e de forma mais intensa. Quando a gente vê esses números agora, para a gente olhar para essa parte em vermelho, que são os números negativos, a gente percebe que está havendo uma desaceleração do crescimento da economia. Eu ainda olho nos 12 meses um crescimento de 1,21%. Olhe para o mês de fevereiro, com fevereiro tem um crescimento também, ou seja, está se produzindo mais, está se gerando mais riquezas do que se gerava, por exemplo, em fevereiro do ano passado. Só que a estimativa justamente é que eu tivesse, por exemplo, aqui, meses positivos para dar a ideia de que eu teria um crescimento maior.
Duas análises rápidas. Boa parte dos analistas de mercado, sobretudo de alguns bancos, em seus relatórios, ainda apostam no crescimento da economia acima de 2% este ano. Ou seja, imaginam que, olhando para o lado político, nós teríamos uma discussão mais aprazível, pelo menos mais intensa e mais robusta e mais, obviamente, profícua no Congresso, fazendo as reformas andarem, retomando a confiança do investidor, que obviamente faria os investimentos e a economia cresceria mais rápido, sobretudo nos 3 trimestres seguintes, ou seja, nos últimos 3 trimestres. Porque este primeiro a gente vê que realmente, além de eu ter uma questão que normalmente acontece, sazonal, o começo de ano sempre é mais frio, mas óbvio que há toda uma expectativa que se não passarem as reformas, nós teremos um investimento muito menor, comprometendo, claro, o crescimento da economia este ano. Vamos seguir aqui porque a gente tem um outro dado importante, que hoje foi divulgado o projeto de lei de diretrizes orçamentárias do governo. O governo tinha que apresentá-lo até hoje, exatamente no dia 15 de abril, porque isso vai ser discutido no Congresso. É exatamente o que o governo prevê, como vai gastar no orçamento e o que vai receber. E ele tem que explicar justamente as previsões de o porquê, quanto vai ser de inflação, ou seja, o quanto que daquele valor se perde, qual vai ser o tamanho do orçamento, quanto que ele pretende, quanto ele vai pagar de salário mínimo, como ele vai gastar e como vai receber. E isso tudo está no projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Se eu olhar aqui a projeção para 2020, claro, nós estamos falando já para o ano que vem, por isso que é um projeto de lei de diretrizes orçamentárias, o governo imagina que o crescimento da economia chega a 2,7%. E estabeleceu, como é praxe, para 2021 e 2022, 2,6% de crescimento e 2,5% em 2022. Detalhe é que o crescimento da economia este ano, agora, de 2019, está sendo revisto constantemente para baixo. Imaginava-se um crescimento lá no ano passado em torno de 2,7%, começou a ser puxado para baixo. Daqui a pouco a gente vai falar das estimativas do mercado, que está bem abaixo já de 2%, a gente falou dia desses, mas hoje teve um novo recuo também. Mas é exatamente isso que hoje foi apresentado. Se eu olhar para alguns outros números do governo aqui, por exemplo, a projeção de déficit para 2020 é de 124 bilhões, aqui teve um crescimento. Dia desses, o ministro Paulo Guedes falou que a ideia era zerar o déficit do governo ainda este ano. Mas tudo isso aqui é uma projeção do governo inicial que, obviamente, se a economia muda de rumo durante o ano, isso obviamente tende a, no mínimo, ficar muito menor esse déficit. Ou seja, o governo está pedindo ao Congresso uma autorização para ficar no vermelho em 124 bilhões, a gastar mais do que arrecada em 124 bilhões. Em 2021, você vê que o déficit cai bastante aqui para 68 bilhões, quase 70 bilhões, e 2022 bem menor, 31,4 bilhões é a projeção de déficit do governo. Detalhe que nós estamos falando desta palavra mágica ainda. Ainda nós estamos gastando mais, e a previsão do governo aqui por esse projeto de lei de diretrizes orçamentárias é de gastar mais do que arrecada. Daí retomamos novamente a discussão sobre o que o governo tem apontado como a sua prioridade, que é a aprovação da reforma da Previdência, porque a Previdência hoje é deficitária, ela está pegando dinheiro de outras áreas e o governo tem que emprestar dinheiro no mercado justamente para pagar suas obrigações. São direitos constitucionais, exigências que o governo tem que cumprir e por isso a necessidade da reforma para reajustar, readequar as contas públicas e colocá-las, obviamente, num superávit, no positivo. E nessa projeção também de lei de diretrizes orçamentárias tem uma previsão do salário mínimo. Para 2020, a proposta é de R$ 1.040, ou seja, a aplicação do INPC, que é o índice de inflação, está aqui, olha, de 4,2% sobre o valor atual, que é de R$ 998, que é o atual salário mínimo. Pela regra anterior, você aplicava o INPC mais o PIB dos 2 anos anteriores, o que faria o salário mínimo chegar a R$ 1.051. Por enquanto, neste projeto, que óbvio vai ser discutido no Congresso, o governo está aplicando só o INPC a R$ 1.040. Vamos falar das expectativas econômicas e aí, obviamente, o assunto, o resultado, pelo menos dessa semana, do Boletim Focus do Banco Central, mostra aqui que na previsão desses mais de 100 analistas ouvidos pelo Banco Central semanalmente, a inflação, por exemplo, que há um mês a previsão era de 3,88 para este ano, ou seja, para dezembro, a gente olhar para os 12 meses anteriores, a inflação fechar esse ano com 3,88. Há uma semana teve um acréscimo de 3,93. Nós tivemos os preços dos combustíveis que subiram, porque o dólar subiu também, e aí o preço do petróleo do mercado internacional teve essa alta recente, e isso obviamente impactou os índices atuais, como também as previsões.
Agora a previsão é de uma inflação para este ano de 4,03%. Ainda tá, nós estamos falando aqui de algo muito parecido que tem de previsão. O PIB aqui, para você ter uma ideia, era de 2,1 a um mês, agora está em 1,95%, abaixo de 2%. Se olhar na produção industrial, aí tem um tombo bem grande. Há um mês era de 2,57%, caiu para 2,5%. E agora está a previsão de 2,30%. O PIB para 2020 também caiu. Era de 2,7%, caiu para 2,58%. Ou seja, se não houver sinais políticos de um andamento mais rápido das reformas, se não se vir um Congresso trabalhando de forma profícua, discutindo, obviamente, porque é a obrigação do parlamento, mas discutindo de forma rápida, intensa, entendendo o tempo da economia da sociedade, óbvio que os investidores e os analistas mexem nas suas previsões, porque trabalham, digamos, num mar mais de insegurança do que no mar de Almirante. Bom, vamos seguir, porque nós temos informações agora no Rio de Janeiro. A Flávia Grossi está conosco, saiu um dado, sobretudo, de confiança do consumidor no Rio. Flávia, boa noite, seja bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Obrigada, Piotr. Boa noite para você e para todos. Em março, esse índice que mede a confiança do consumidor carioca das famílias do Rio de Janeiro atingiu 90,1 pontos. Esse é o melhor resultado desde março de 2015. Perdão, de 2014. Para a gente entender um pouquinho como é que funciona essa pesquisa, eles usam uma pontuação que vai de 0 a 200. Abaixo de 100 reflete um grau de insatisfação e acima de 100 já estamos num cenário mais satisfatório. Apesar desse resultado de 90,1 pontos ser o melhor em 4 anos, ele ainda está abaixo de 100, o que reflete aí um descontentamento em relação à economia. Para se ter uma ideia, antes da crise de 2014, esse índice chegava a quase 130 pontos. Dos 7 itens pesquisados pela FEComércio, 4 apresentaram variação positiva. Entre eles estão a confiança em relação ao emprego atual, que aumentou 1,7 ponto percentual na comparação com fevereiro, e também o acesso ao crédito, que também subiu 1,7 ponto percentual na comparação com o mês anterior. Já entre os itens que apresentaram retração estão perspectiva profissional e renda atual. Piotr. Muito obrigado, Flávia. Vamos falar de inadimplência agora. Também saíram os dados agora em março. A Ana Luísa Médici está conosco em São Paulo e tem dados sobre tudo da inadimplência, que teve um leve aumento, praticamente estável, mas tivemos um pequeno aumento sim. São mais de 62 milhões de pessoas que estão com o CPF negativado. Ana Luísa, boa noite. Olá, Piotr, boa noite para você, boa noite a todos. É isso mesmo, saíram hoje dados da inadimplência do brasileiro no primeiro trimestre de 2019 e, segundo a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e o Serviço de Proteção ao Crédito Brasil, foi registrada uma leve alta de 0,13%. Com isso, o país tem um total de 62,7 milhões de pessoas negativadas por causa de dívidas que deixaram de ser pagas. O crescimento da inadimplência é maior entre os idosos. Segundo o levantamento, idosos entre 65 e 84 anos de idade apresentaram um crescimento de 8,46% no volume de negativação do CPF. Na faixa entre 50 a 64 anos de idade, houve alta de 4,76% e entre a faixa de 40 a 49 anos de idade, crescimento de 3,29%. A faixa dos 30 aos 39 anos reúne o maior número de consumidores com contas em atraso no país. São 17,7 milhões de brasileiros que não conseguem pagar suas dívidas em dia.